Boa tarde, então. A gente vai começar mais uma aula nessa segunda-feira maravilhosa, essa segunda-feira de Dia dos Namorados. E a gente vai retomar, então, o conteúdo que a gente estava trabalhando na última aula, que era, então, o conteúdo que trabalha com a apresentação oral dos trabalhos de vocês. Por que, então, essas técnicas e essa demanda que surgiu? Em função da apresentação das bancas, da apresentação dos planos de aula, que vocês têm que exercer de tempo em tempo, e por isso trouxe o material, algumas questões que a gente vai relembrar e que vão sim ser muito benéficas na apresentação de vocês. Primeira questão, a questão do uso da gramática na oralidade. Então, quando se apresenta alguma coisa, é importante saber o que vai se apresentar, o que se vai dizer e como se vai dizer. Então, a escolha das palavras que eu vou usar é tão importante quanto o conteúdo que eu vou passar através dela. Então, isso eu posso trabalhar na gramática, que ela vai ser uma gramática padrão, com mescla na gramática internalizada. Por que ela vai mesclar, então, pessoal? Porque a gente precisa, sim, das regras que vão nortear o que a gente fala, e é isso que a gente faz na escola, mas a gente precisa também trazer uma linguagem bem acessível para os nossos alunos, né? Eles têm que entender a nossa mensagem. Então, nem tão padrão, nem tão coloquial, a gente vai ter que trabalhar com a gramática dentro da oralidade para poder apresentar melhor, então, o nosso conteúdo. Outra questão bem importante é a função que a linguagem vai tomar naquele momento. Então, de acordo com o que eu quero passar de mensagem para o meu aluno, eu vou ter que escolher um dos tipos de função de linguagem que vão me deixar isso mais acessível e vão fazer com que ele aprenda melhor, com que ele consiga compreender tudo aquilo que eu estou querendo dizer para ele. Então, eu tenho que prestar atenção na gramática, eu tenho que falar com a linguagem e usar a gramática padrão, porém, eu vou ter que trabalhar também com a gramática internalizada, com a linguagem coloquial, vou ter que cuidar todas as funções, então, da minha linguagem, eu vou ter que trabalhar com a linguagem de convencimento, então, uma linguagem apelativa. Eu vou ter que trabalhar todos os tipos de linguagem que vão fazer sentido dentro daquele conteúdo que eu estou trabalhando. Depois, tem alguns critérios de postura também, né? Então, quando eu estou falando para alguém, eu vou ter que prestar atenção em todas essas pessoas, né, que vão demandar atenção na minha fala, que vão demandar interesse, né? Então, se eu não tenho interesse, se eu não tenho motivação para falar para o aluno também não vai ter essa motivação de aprender, né? E como ninguém segura, que não quer, ninguém aprende, o que não quer, então vai ficar muito mais difícil. Então, a gente tem que se trabalhar sempre de forma que o aluno tenha uma participação ativa na aula, mas que o professor se coloque como mediador para trocar essas informações com os alunos e sempre disposto, então, a sanar qualquer dúvida que possa surgir. Depois, então, a gente vai fazer, continuar com as nossas dinâmicas, cada qual vai falar do seu tópico, e aí a gente vai trabalhar, então, de modo que todos trabalhem as suas potencialidades e que a gente verifique o que pode ser melhorado em cada um, em cada apresentação, em cada fala. É isso.